E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Rodrigo Miranda, você está no curso Acton, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos continuar a aula da semana passada, onde nós estávamos falando da ação direta de inconstitucionalidade. Na semana passada nós tratamos de aspectos gerais sobre a ADI e hoje nós vamos estruturar a peça e fazer as devidas marcações do vade-mecum. Lembrando que toda marcação que a gente fizer aqui está estritamente dentro do edital, está prevista dentro do edital, nós não vamos fazer nada que seja proibido pelo edital da OAB, nada que coloque a prova de vocês em risco, tá bom? Então já separa aí o vade-mecum, os seus lápis de cor, os clipes coloridos, e a gente vai começar a aula tratando da estrutura da peça. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar de novo sobre a ação direta de inconstitucionalidade e vamos começar aqui pela estrutura da peça. A peça ela consiste em endereçamento, preâmbulo e aí tópico 1 do objeto impugnado, da competência, da legitimidade ativa e pertinência temática se for o caso, da legitimidade passiva, da inconstitucionalidade, da medida cautelar, dos pedidos, valor da causa e encerramento. Beleza? Vamos tratar aqui um por um. Começando pelo endereçamento. O endereçamento, nós temos duas possibilidades. Se for em âmbito federal, o endereçamento é feito ao STF e está previsto no artigo 102(1)A da Constituição. Se for em âmbito estadual, o endereçamento é feito ao Tribunal de Justiça daquele determinado estado e está previsto no artigo 125, parágrafo 2º da Constituição. Já pega aí um clipes verde, então tudo que a gente for marcar referente à competência nós vamos usar o clipes de cor verde. Então pega aí o seu clipes verde, um lápis de cor verde e vamos lá para o artigo 102(1)A da Constituição Federal. Lá no artigo 102 você vai pintar lá no caput compete ao Supremo Tribunal Federal. Pode pintar toda essa frase, tá? Compete ao Supremo Tribunal Federal até a vírgula. Inciso 1º, processar e julgar, você vai pintar só a palavra originariamente, que é uma ação proposta diretamente no Supremo Tribunal Federal. E na linha A você vai pintar a palavra ação direta de inconstitucionalidade. E já coloca um clipes na cor verde aí em cima também. Só para que vocês vejam como é que fica mais ou menos, deixa eu aumentar a tela aqui, vamos ver se vai pegar, se vai focar. Ó. Aqui está no meu vade-mecum, eu coloco o clips de cor verde aqui, tá? Pode ser em qualquer lugar aqui da página. Coloca aí o clipe de cor verde, opa. E já pinta ali também na cor verde, compete ao Supremo Tribunal Federal no caput. No inciso 1º, a palavra originariamente, embaixo no meu não está marcado, mas pode marcar aí no de vocês, ação direta de inconstitucionalidade, beleza? Então, sempre que você for tratar aí da ADI e quiser saber qual é a competência para quem você vai endereçar, tá aqui marcado já no seu vade-mecum. O mesmo você vai fazer lá no artigo 125, parágrafo 2º, tá bom? Pode pausar o vídeo aí, eu já vou continuar a aula, você pausa o vídeo, faz aí as suas marcações e volta logo a seguir, beleza? Então, vamos continuar aqui. Como é feito na sua peça o endereçamento? Logo na primeira linha, lembra de fazer tudo com letras maiúsculas, tá? Escrever tudo com letras maiúsculas. Você vai colocar excelentíssimo senhor doutor ministro presidente do Supremo Tribunal Federal. É muito importante que você não abrevie absolutamente nada na sua peça, tá? Absolutamente nada. Aqui você não vai colocar do STF, você vai colocar por extenso Supremo Tribunal Federal. Beleza? Feito isso, de praxe que nós pulamos 5 linhas após o endereçamento, entre o endereçamento e o preâmbulo. Só que para não perder 5 linhas aí na sua prova, lembrando que vocês têm 5 laudas com 30 linhas cada, e a ADI não é uma peça pequena para a gente redigir. Então, para não ficar perdendo muitas linhas, logo embaixo do endereçamento você escreve 5 linhas da forma que está feito aqui no slide, beleza? E aí já vamos para o preâmbulo. No preâmbulo, nós vamos colocar lá o legitimado ativo, a qualificação dele, falar qual é a ação que nós estamos propondo, mas antes eu quero falar um pouquinho dos legitimados. Nós temos aqui, para ação direta de inconstitucionalidade, lá no artigo 103 da Constituição Federal,
quem são os legitimados, as pessoas que podem propor essa ação. E dentro desse rol de legitimados, nós temos os legitimados especiais, que estão previstos no inciso 4, 5 e 9 desse mesmo artigo. O que significa esse legitimado especial? Todos os demais eles são legitimados universais, ou seja, eles podem propor a ação direta de inconstitucionalidade em qualquer situação. Os legitimados especiais precisa com que você mostre a existência de pertinência temática, ou seja, você precisa demonstrar que ele tem um interesse de agir. Então, para que você não se esqueça aí na hora da prova, pode pegar um lápis de cor azul e pinta só o inciso. Você vai lá no artigo 103 da Constituição e você vai pintar só o número do inciso 4, 5 e 9. Feito isso, a gente vai começar a explicar um pouco sobre o preâmbulo. Nós vamos começar do preâmbulo falando do legitimado ativo, que é a pessoa que está propondo a ação. Então você vai colocar lá o legitimado ativo, a qualificação dele. Se você não lembrar da qualificação, toda a qualificação está lá dentro do artigo 319 do CPC. Então coloca aí na qualificação nome, prenome, estado civil, se tem existência de união estável, número de inscrição do CPF ou CNPJ, endereço eletrônico, domicílio, residência do autor. Tudo isso vai estar estruturado lá no artigo 319, no inciso 2º. Então, se quiser marcar aí no seu Vademecum também, pode marcar. Como é para inicial, nós vamos marcar com clipes vermelho, tá? Então, tudo que for de inicial, nós vamos utilizar o clipes vermelho. Então pode ir lá no artigo 319 e você vai marcar lá no caput, a petição inicial indicará. Então já tem tudo aí o que precisa conter aí na sua petição inicial. Feito isso, vamos voltar aqui para a tela, legitimado ativo, qualificação. Por seu advogado que esta subscreve, aí precisa colocar procuração em anexo. Com endereço profissional e aí 3 pontinhos, a reticências, né? O mesmo deve ser utilizado para os fins do artigo 77, inciso 5 do Código de Processo Civil. Você pode também marcar com clipe vermelho, lá no artigo 77, inciso 5 do Código de Processo Civil. E aí, continuando com fundamento no artigo 102, aqui nós vamos colocar a fundamentação da peça, tá? Então, a fundamentação da ação direta de inconstitucionalidade está lá no artigo 102, 1A, da Constituição. Se tiver um pedido de cautelar, nós vamos também colocar a linha P aqui nos fundamentos, concomitante com a Lei 9868 de 99, que é a Lei da ADI. Pode pegar também um clipes branco e colocar logo na primeira página da lei, para você saber que ali está a Lei da ADI. Bom, feito isso, você vai colocar lá, vem perante Vossa Excelência, não abrevia aqui também o Vossa Excelência, escreve por extenso, com letra maiúscula, com a primeira letra em maiúscula, tá? Vossa Excelência. O verbo que nós vamos usar para inicial é propor. Nós vamos propor a ação direta de inconstitucionalidade. Para você não se esquecer disso, vai lá também na Lei 9868. Lá no artigo 2º, ele fala, podem propor a ação direta de inconstitucionalidade. Você vai marcar aí, vai pintar a palavra propor com um lápis azul, tá? Então, podem propor a ação direta de inconstitucionalidade. O verbo correto a ser utilizado também é propor. Você não vai impetrar, você não vai interpor, você vai propor a ação direta de inconstitucionalidade. Então, voltando aqui para o nosso preâmbulo, propor ação direta de inconstitucionalidade com pedido de cautelar se houver. Em face do legitimado passivo, aí você vai colocar lá quem é o legitimado passivo, responsável pela edição da lei ou ato normativo, vai colocar qual é a lei ou ato normativo, inconstitucional de acordo com o exposto a seguir. Eu pintei aqui de cores diferentes para vocês verem, porque é meio confuso mesmo, para a gente saber o que tem que colocar aqui no preâmbulo. Então nós temos quatro elementos principais. Quem é o legitimado ativo e a qualificação dele, a representação do advogado,
junto com a procuração e com o endereço para intimações. Qual é a ação que você está propondo e o fundamento jurídico dela. E o legitimado passivo com a qualificação, tá bom? Então são esses 4 elementos, só para você distinguir aí eu usei cores diferentes para saber onde está cada um, beleza? Próximo tópico, do objeto impugnado. Aqui você vai fazer um breve resumo ali do seu enunciado e nesse resumo tem que ter a indicação da lei ou ato normativo que é inconstitucional, que está sendo impugnado, o responsável pela edição e vai indicar também qual é a afronta à Constituição, onde que ele está ali afrontando a Constituição. Próximo tópico, competência. Vai colocar mais ou menos da forma que eu coloquei aqui também. De acordo com o artigo 102(1)A da Constituição Federal, é de competência do Supremo Tribunal Federal julgar a ação direta de inconstitucionalidade ou a presente ação direta de inconstitucionalidade, fica a seu critério, tudo bem? Como você vai colocar isso é só questão de estilo, aí cada um tem o seu estilo, o importante é que tenha esse tópico na sua peça. Próximo tópico, da legitimidade ativa. Aí aqui vai pegar um pouquinho. Você vai começar esse tópico dizendo que o artigo 103 e o inciso, você vai buscar lá o inciso que é do seu legitimado ativo. Então vamos supor, o seu legitimado ativo é um partido político. Você vai usar lá artigo 103, inciso 8º. Então você vai colocar lá o artigo 103, inciso 8 da Constituição, concomitante com o inciso 2, com o artigo 2, inciso 8 também da Lei 9868, indica que é legitimado para propor a ação direta de inconstitucionalidade o partido político, tá? Se no seu caso, na sua peça, quem estiver propondo ali a ação seja um partido político. Se for um dos legitimados ativos especiais, que eu tinha comentado alguns slides antes, nós temos também que indicar que ele possui pertinência temática. Então você vai mostrar ali que ele tem um interesse direto na propositura dessa ação. Além de indicar a pertinência temática, se no seu caso for o partido político, você precisa colocar lá que ele tem representação no Congresso Nacional. Lá no artigo 103(8) fala partido político com representação no Congresso Nacional. Como você vai saber isso? Normalmente na própria peça vai falar que ele tem, sei lá, um senador, ou um deputado federal. Às vezes ele pode até tentar te confundir, colocar 2 senadores. Não precisa de nada disso, precisa ter representação no Congresso. Seja um senador ou um deputado, não importa a quantidade, tem que ter pelo menos um. Próximo tópico, da legitimidade passiva. Aqui você vai colocar que é legitimado passivo da presente ação, e aí vai colocar lá quem foi o responsável pela edição da lei ou do ato normativo. Lembrando que se tiverem 2 pessoas responsáveis pela edição dessa lei ou ato normativo, tem que colocar todo mundo. Se for uma medida provisória, você vai colocar lá o presidente da República. Se a gente está falando, sei lá, no âmbito estadual, de uma lei estadual, você vai colocar a Assembleia Legislativa do Estado e o governador, porque ambos são responsáveis pelo processo legislativo, tudo bem? Próximo tópico, da inconstitucionalidade. Aí aqui, quando você vai falar da inconstitucionalidade, eu já vou dar 3 dicas aí de coisas para você procurar na sua peça que podem gerar uma inconstitucionalidade em uma lei. Então, primeiro tópico, competência. Você vai procurar ali se aquele ente, o órgão ou a autoridade que editou a lei, se ele é competente para legislar sobre aquele determinado assunto. Onde você vai ver isso? Lá nos artigos 21 a 24, no artigo 30 e no artigo 84 da Constituição Federal. Próximo tópico, das cláusulas pétreas. Então você vai verificar se aquela lei, ato normativo, ele viola uma cláusula pétrea que está lá no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição. E vai ver também se aquela lei ou ato normativo, se ela viola alguns dispositivos da Constituição. E aí você vai verificar lá no índice remissivo, vai verificando você vai verificar qual é o tópico, qual é o assunto principal daquela lei,
sobre o que ela trata, vai lá no índice remissivo, procura aquele assunto e vai na Constituição ver o que a Constituição está falando sobre aquilo. Se a Constituição fala uma coisa e a lei fala outra, você tem uma norma inconstitucional e é ali que você vai impugnar, beleza? Então vamos lá, como que a gente vai fazer isso? Da inconstitucionalidade você vai indicar a lei ou ato normativo analisado e o motivo pelo qual é inconstitucional, sempre buscando ali um desses três que eu citei ali acima. E vai mostrar também se é um caso de inconstitucionalidade formal ou material. Se você não sabe qual que é qual, vou deixar aqui no card em cima a aula anterior que nós falamos sobre os aspectos gerais da ação direta de inconstitucionalidade. Lá nós falamos um pouquinho mais a fundo sobre o que é a inconstitucionalidade formal, o que é a inconstitucionalidade material. Próximo tópico da medida cautelar. Muito importante aqui, na ação direta de inconstitucionalidade, nós tratamos sobre medida cautelar, não é medida liminar e não é tutela de urgência. Por quê? Qual que é a diferença entre elas? Se na lei tiver específico a palavra cautelar, você vai usar cautelar. Tem algumas leis que a palavra que eles utilizam é liminar, então você vai usar liminar. Se não está falando, nós vamos utilizar o termo descrito lá no artigo 300 do CPC, que fala em tutela de urgência, tá? No caso da ADI, medida cautelar. Então nós temos dois requisitos que precisam ser preenchidos aqui para você pedir a medida cautelar, que é a plausibilidade do direito. Então você tem que falar que aquele direito é plausível e explicar o porquê. E o outro requisito é o risco da demora. Então tem que falar o que pode gerar de consequência a demora de se esperar essa decisão sobre a inconstitucionalidade, beleza? Então, colocou lá da medida cautelar, preencheu esses dois requisitos, nós vamos lá para o último tópico, que é o tópico dos pedidos. Esse aqui é o tópico mais chato que tem na sua peça, você vai precisar lembrar aí de cada um dos pedidos. Nós temos aqui em média de 5 pedidos, mas nós vamos fazer a marcação lá no código de vocês para que não se esqueça de nenhum. Então vamos lá para a Lei 9868. Os pedidos nós vamos marcar da cor amarela. Não precisa colocar clips porque a lei é curta. Então acho que nós temos 3 ou 4 páginas, mas a ADI está nas duas primeiras. Então nós vamos começar a marcar aqui os pedidos. Então o primeiro pedido aqui, a intimação do órgão ou autoridade responsável pela edição da lei ou do ato normativo, para que se manifeste sobre o pedido da cautelar e o pedido principal. E aí esses dois pedidos estão lá no artigo 10 da lei 9868 e no artigo 6º, parágrafo único. Então nós vamos lá para o artigo 10. Pode pegar seu lápis amarelo aí e pintar lá no caput do artigo 10. Você vai pintar a palavra medida cautelar e vai pintar também as palavras autoridades dos quais emanou a lei ou ato normativo impugnado, que deverão pronunciar-se no prazo de 5 dias. Feito isso, você já pediu para que ele se manifeste sobre a medida cautelar, e aí a gente precisa pedir que ele se manifeste também sobre o pedido principal, que está lá no artigo 6º, parágrafo único da lei 9868. Então, lá no artigo 6º, parágrafo único, artigo 6º no caput, você vai pintar as palavras informações aos órgãos ou às autoridades, e depois no parágrafo único serão prestadas no prazo de 30 dias, tudo bem? Então a gente já marcou aqui o primeiro pedido. Nós vamos agora para o segundo pedido, que é a concessão de medida cautelar para que se suspenda a eficácia da norma inconstitucional. Se você está pedindo uma medida cautelar, você quer que suspenda a eficácia dessa lei. Então precisa colocar exatamente isso lá no seu pedido, que se conceda a medida cautelar para que se suspenda a eficácia da norma inconstitucional nos termos do artigo 10 da Lei 9868. Próximo pedido, a intimação do advogado-geral da União para que ele se manifeste no prazo ali de 3 dias sobre a medida cautelar e em 15 dias acerca do mérito. E onde estão esses dois pedidos? Está lá no artigo 10, parágrafo 1º da Lei 9868, vocês vão marcar lá a palavra ouvirá o advogado-geral da União. Lá no artigo 8º também tem,
pode pegar lá, tá falando, serão ouvidos sucessivamente o advogado-geral da União e o procurador-geral da República. Você vai pintar aí de amarelo até o advogado-geral da União, ouvido sucessivamente o advogado-geral da União. E vai fazer uma marcação também, uma remissão lá no final do artigo. Deixa eu ampliar a tela aqui para vocês verem. Ó, deixa eu focar aqui. Opa. Você vai fazer essa remissão no final. Você vai colocar 103 parágrafos 1º e 3º da Constituição. O parágrafo 1º fala do Procurador-Geral, que é o próximo tópico que a gente vai falar, mas o importante agora pra gente é o parágrafo 3º. Então, se quiser pegar aí na sua Constituição, artigo 103, parágrafo 3º, a gente vai pintar de amarelo lá também. Quando o Supremo Tribunal Federal apreciar a inconstitucionalidade em tese de norma legal ou ato normativo, citará previamente o advogado-geral da União que defenda o ato do texto impugnado. Você vai marcar só lá, citará previamente o advogado-geral da União. Feita essa marcação, nós vamos aqui para o próximo pedido, que é a intimação do Procurador-Geral da República. Ele é quase que uma cópia do pedido de cima. Você também vai pedir para que ele se manifeste no prazo de 3 dias sobre a medida cautelar e em 15 dias sobre o pedido principal. O que muda aqui é só a fundamentação. Nós vamos voltar lá no artigo 10, parágrafo 1º da Lei 9868. Pode pintar ali no parágrafo 1º a palavra Procurador-Geral da República, que é só a continuação daquilo que a gente tinha pintado no tópico anterior. No artigo 8º, a mesma coisa. E lembra que a gente fez a remissão lá do artigo 103, parágrafo 1º? Lá no artigo 103, parágrafo 1º da Constituição, nós vamos pintar lá: o Procurador-Geral da República deverá ser previamente ouvido nas ações de inconstitucionalidade. Depois que a gente fez todas essas marcações, o próximo pedido e último é a procedência do pedido para que seja declarada a inconstitucionalidade da lei ou ato normativo. Fechamos aqui os pedidos, nós vamos colocar só mais uma observação. Lá embaixo você vai colocar: apresenta por fim a inicial, procuração, cópias da lei ou ato normativo e os documentos comprobatórios da inconstitucionalidade da norma impugnada, em 2 vias, nos termos do artigo 3º, parágrafo único da Lei 9868. Nós vamos pintar também, lá no artigo 3º, parágrafo único, com a cor amarela. Você vai pintar lá no meio do parágrafo único as palavras apresentada em 2 vias. Só pintar essas palavras, ali você já vai saber que precisa colocar esse último tópico, certo? Para fechar a peça agora, a gente vai colocar o valor da causa. Você coloca ali: dá-se a causa o valor de R cifrão. Não coloca, por favor, não coloca R$1.000 como o valor da causa. Em uma OAB, há muito tempo atrás, eles pediram que o candidato colocasse ali R$1.000 como o valor da causa para fins procedimentais, mas desde então não se vem adotando esse valor da causa como R$1.000, e é perigoso até que o examinador te dê nota 0 por inventar um dado que não está lá no enunciado. Tudo bem? Então, se o enunciado não falar que o valor da causa, você vai colocar R cifrão 3 pontinhos. Feito isso, próximo, termos em que pede deferimento, local, data, advogado OAB. Só toma cuidado, as meninas, para que nessa palavra advogado não coloque advogada, coloque sempre advogado. É meio ridículo, mas a OAB também interpreta isso como um sinal de identificação de peça, e é perigoso que você tome uma nota 0 por coisa besta. Então, por mais que eu não concorde, que você também não concorde com isso, na sua prova você vai colocar advogado. Tudo bem? Não coloca o FSP, não coloca absolutamente nada. Coloca exatamente da forma com que está aqui. Local, 3 pontinhos. Data, 3 pontinhos. Advogado, OAB. Beleza? Então,
Então fechamos aqui a nossa peça. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode deixar aqui embaixo nos comentários, ou então mande aí no Instagram, por direct. Assim que possível eu vou responder todo mundo. Se você ainda não é inscrito, clica aí em se inscrever, ative as notificações e nos vemos semana que vem. Vem com a gente, tchau!